Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje, continue desfrutando. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Do solo fez o Senhor Deus brotar todas as sortes de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, quando o Senhor me falou, né, continue desfrutando, meu Deus, né, porque eu vou falar aqui que o Senhor, ele, para mim é tudo muito novo ainda o que eu estou vivendo, né, assim, a caminhada, o ouvir o Senhor. Então, quando hoje, já faz 3 dias que eu tenho sentido uma pressão na cabeça, eu já tenho falado aqui nos vídeos, né, e eu entendo, né, para mim, eu já entendi também que era batalha, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu já sei que mexe com as minhas emoções, é uma das coisas que o Senhor tem falado, né? Preciso brindar minhas emoções, mas é muitas coisas que têm acontecido, eu tenho compartilhado aqui. E 3 dias atrás, né? O Senhor nos deu um vídeo que foi que eu gravei sobre a chave da vitória. E quando hoje o Senhor falou, continue desfrutando, eu, Senhor, do quê, né? Porque eu estava com muita dor na madrugada, o Senhor já tinha falado ao meu coração que eu precisava ir para o hospital. E eu confesso que eu não sou muito, né? Não gosto, porque como eu já contei aí nos primeiros vídeos, né? Eu vivia doente, então para mim ir no hospital, eu não sou muito fã, né? Mas eu sei que quando é para eu ir, é um propósito. E quando esses dias, como eu tenho vivido muitas coisas, eu sei que existe a batalha, né? Então eu tenho vindo falando com o Senhor, né? Tem uma amiga que ora por mim, e esses dias mesmo ela sempre me chama, né? E eu falei para ela, tava orando comigo, e falei para ela, sei que é a batalha, né? Tem muita coisa acontecendo, mas eu tô perguntando pro Senhor. Então, quando foi nessa madrugada, eu falei, Senhor, se não melhorar, amanhã eu vou ao médico. E o Senhor já estava falando para mim de várias maneiras que eu precisava ir, mas até a gente entender em vários sinais, né? Que eu falo que eu olho muitos detalhes. E eu estava até falando com a minha irmã assim, olha, eu que sou focada em tantos detalhes, eu não estava percebendo, né, o que o Senhor estava falando, mas tudo o Senhor também está me ensinando, né? Lembra? É tudo muito novo e é como eu falei, eu estou numa escola. Então, quando hoje essa madrugada, né? Ontem eu tomo remédio, o remédio passa um pouco a dor, daqui a pouco volta de novo e é uma pressão assim no olho. E aí ontem eu fiquei pensando, será que não é Covid, né? Meu nariz começou a coçar e eu falei, né? Tomei um antialérgico, então eu falei, bom, já orei, tomei remédio, e, né? E com a oração não passou, então eu vou ao médico. Mas o Senhor já estava me falando. E quando hoje o Senhor me levou a ler, falou desse versículo, eu lembrando que isso daqui foi o versículo que o Senhor nos deu da chave da vitória. Lembra? E a chave da vitória para o quê? Para abrir a porta para a gente ter acesso a tudo. E aqui tá falando, né? Lá do jardim, que tem todas as árvores que a gente precisa da nossa provisão, a árvore da salvação e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando hoje o Senhor falou, continua desfrutando das vitórias. E aí, falando, né, lembrei na hora, e foi quando o Senhor me falando da chave. O que é a chave? A chave é a fé para você entrar, para você ter acesso, né? Porque a chave é o que abre a porta. Então, no reino espiritual, o que é a chave? É a sua fé para você ter acesso, para você entrar, para você ir, né? Para você viver o novo de Deus e desfrutar de tudo. Porque quando ele falou a chave da vitória, para você receber a sua vitória, você precisa da chave. E a chave qual é? A fé. Você precisa da fé. E eu fiquei tentando, né? Fico tentando, perguntando pro Senhor, mas com muita dor, assim, tinha hora que vinha uma pressão forte na cabeça, e eu falando, Senhor, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo, e muita coisa ao mesmo tempo que eu tenho vivido em questão do espiritual. Então, fiquei no muito questionamento, e quando foi... Eu acordei hoje de manhã e aí eu já estava preparando meu café, já decidida que eu ia, e quando o Senhor me levou a ler esse versículo, eu falei, bom, Senhor, já entendi, né, e me levou a ler outras passagens também, que é a preparação, e foi quando eu falei, bom, agora deixa eu ir, e o Senhor fala, né, eu falei, bom, Senhor, então,
continue desfrutando, eu só preciso ir. Já tá tudo preparado. E aí, nisso, tava preparando o café, lembra? A provisão é Deus que dá tudo, e nisso, né, a minha irmã chegou, eu comentei com ela que eu ia pro hospital, e aí ela falou que ela ia comigo, tudo, e aí eu falei, não, mas não precisa ficar lá, eu vou, e ainda falei pra ela, falou, mas você tá melhor? Eu falei, então, tem hora que melhora, daqui a pouco volta, eu falei, bom, mas eu já entendi, eu creio que alguém vai ser curado lá naquele hospital, falei isso pra ela. E fui. Quando chegou lá no hospital, eu cheguei lá, né? Me apresentei tudo. E na hora lá que eu fui sentar para aguardar para ser chamada, eu falei: Senhor, eu já estou aqui. Eis-me aqui agora. E assim, com muita dor, né? Essa noite foi muito difícil, tomando remédio não passava. E ali eu orava, falava, né, Senhor, eu. E ali o Senhor ministrou meu coração também, né? Sobre Jacó, que ele ficava, né, relutando com Deus. Eu falei, Senhor, mas o que eu não tô entendendo? E aí, ali no hospital, fui atendida rápida, aí eles me levaram, né, aqui em Paulínia, encaminha a gente para pro posto, que é de frente com o hospital, para ser mais rápido, e aí eu fui ser atendida rápido. Enquanto eu passei lá, o médico falou que, o médico falou que era sinusite, que era só para eu tomar um remédio, tudo. Perguntou até se eu queria tomar injeção. Falei, não gosto. Pensei que o Miguel tem medo. Quem não tem medo, né? Eu tenho de injeção. E aí ele falou, quer tomar remédio? Falei que prefiro. Ele falou assim, falei, mas não pode ser Covid? Ele falou, não, isso daí é sinusite. E tudo bem. Nisso, ele me deu a receita e do lado onde eu consultei, tem a farmácia. E aí eu fui lá pegar. E no caminho, no trajeto indo para a farmácia, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? Eu não tô entendendo, eu não tô conseguindo entender o que o Senhor tá... O Senhor falou para eu vir pro hospital, né? Porque na madrugada o Senhor falava, o Senhor já tava falando esses dias para mim. E eu falei, não tô entendendo. Agora eu tô indo embora, não sei, né? O que o Senhor tá falando? Eu não tô conseguindo ouvir. Mas com tanta dor, então lembra dos barulhos, das vozes. E eu fui caminhando, e quando eu cheguei na porta, né, para entrar lá na farmácia, na porta eu fiz uma oração de novo, falando com o Senhor. Falei, Senhor, eu não tô entendendo nada que eu vim fazer aqui, mas eu já tô indo embora. O que o Senhor tá querendo comigo? Eu não tô entendendo. No que eu entrei na farmácia, né, eu fui lá pegar a senha, na hora o Senhor fez eu olhar para trás, encontrei uma amiga minha de há muitos anos. E lembra que eu falei que o Senhor, né, permitiu várias pessoas sair da minha vida, tirou várias pessoas, e agora o Senhor já tem falado ao meu coração que algumas pessoas Ele vai trazer de volta, mas é Ele que vai colocar, Ele que vai trazer algumas pessoas, porque tem o tempo de você andar com certas pessoas, é o tempo do propósito. Ele vai ter tempo que você vai estar com uma pessoa, depois vai ter tempo que o Senhor vai tirar, e tem aquelas pessoas que não é para ficar na sua vida, o Senhor vai tirar mesmo, né? E aí fazia muito tempo que eu não a via. E quando eu olhei, ela ainda se identificou, porque eu tava com dor ainda ali, tentando perguntar pro Senhor, e quando ela deu sinal que ela me viu, Gê, e eu fui até ela, e aí eu falei assim, olhei pra ela, eu falei, já entendi o que o Senhor quer comigo aqui. E ela riu e falou assim, eu falei, o Senhor marcou um encontro com nós. Então até aí eu pensei, bom, o Senhor tá conectando eu a vê-la, porque há muito tempo, né, que a gente não se via. Então aí ela falou assim, o Senhor marcou esse encontro com nós, né, ela brincando ali, me abraçando, tudo. E muito feliz ali, aí a gente conversando, e foi quando eu falei, já entendi porque eu tô aqui. E enquanto eu conversava com ela, o Senhor falava um milagre para ela. E aí ela começou a conversar comigo, e ela começou a contar algo da filha dela. E na hora o Senhor falou para mim, profetiza na vida dela. Ela vai receber o milagre. E aí na hora eu profetizei o milagre sobre a vida da filha dela. E aí ela falou pra mim assim, exatamente os 3 dias que eu tenho vindo já passando, né? Orando, tomando remédio, e não passava essa dor. E ela falou assim, Gê, faz 3 dias que eu tô vindo aqui. Eu falei, menina, e faz 3 dias que eu tô pra vir aqui. E que eu tô passando mal, eu falei pra ela, eu fico relutando pra vir. Eu falei, mas hoje o Senhor marcou esse encontro e é para você receber. E ela ali na hora tomou posse e falou, menina, eu tô muito feliz, eu tomo posse. E ela falou, vou chegar em casa, já vou lá tocar na minha filha, vou orar com a minha filha. Eu falei para ela, receba o milagre, porque o Senhor está te entregando hoje. Esse encontro foi marcado pelo Senhor. Eu tava passando muito mal nessa madrugada, o Senhor falava que eu precisava ir pro hospital, eu não tava conseguindo entender.
E eu falei para ela assim, então toma posse desse milagre. E ela ali falou, menina, você não tem noção a felicidade que eu tô. Eu tenho certeza que a minha filha vai contar muitos testemunhos. E eu falei para ela assim, porque o Senhor marcou, entrei nessa porta, olha da porta, o acesso. Eu entrei nessa porta perguntando pro Senhor o que eu vim fazer aqui, que eu não tava entendendo nada. E aí tá ali, né, conversando, ela já tinha sido atendida, e aí ela já precisou ir embora, e a gente, né, ficou ali muito feliz de se ver, e ela falou, depois a gente vai marcar de tomar um café junto, e bem assim, ela falou que ela precisava ir, eu fiquei ali, porque eu tava sendo atendida, e na hora que eu saí, foi onde o Espírito Santo me respondeu, e falou pra mim, você entendeu por que você veio aqui? E confesso que aquela pressão na minha cabeça na hora já foi, sabe, calmando. E ali eu, né, costumo sair assim, já tava ali na pracinha que tem de frente, né, assim, falando com o Senhor. E o Senhor falou pra mim, você viu a sua pergunta? Por que você veio? Você veio pra entregar o milagre pra ela. E aí ali o Senhor começou a ministrar ali comigo. Lembra dos 3 dias? E o Senhor me falava dos 3 dias, né? Quando eu tava fazendo uma devocional, o Senhor me falando de 3 dias. E foi quando e ela falou exatamente, Gê, faz 15 dias que o Senhor, ela falou, faz 15 dias que eu tenho pensado em você tem vindo na minha cabeça. E eu falei para ela assim, tremendo, porque isso é a resposta de Deus, né? 15 fala o quê? É dos 10 mandamentos e sim que é a bondade de Deus de fazer um milagre na nossa vida, né? De poder fazer algo. E quando a gente está vivendo os princípios do Senhor, né? Quando ela falou dos 15, eu já na hora pensei dos 10 mandamentos. 10 mandamentos são os princípios do Senhor. Então, não tem como você estar vivendo os princípios do Senhor, Ele vai preparar tudo o que você precisa. Ela precisava de um milagre, era para a filha dela. E o Senhor ali, né? O Senhor nos conectou ali, por quê? Ali fez o Senhor, olha, ela saiu feliz com o milagre dela e eu saí feliz por eu ouvir a voz do Senhor ali naquele momento e também receber o milagre de saber que eu estava cumprindo o propósito, que tudo aquilo ali estava movimentando para eu ir. Lembra, tem hora que quando a gente vai fazer o propósito do Senhor, Ele vai nos levar. E como para mim tudo é muito novo, Ele tipo estava me empurrando, falando, vai filha, tem alguém precisando. Então assim, o que o Senhor hoje falando no meu coração, né? Que o propósito, quando ele fala desse versículo, é para ele falando que é pra gente até fazer o propósito do Senhor, mesmo a gente sabendo que ele vai prover, que ele vai cuidar, que a gente tem a salvação, que ele vai dar discernimento, ele vai fazer o que com a gente? A gente precisa ter a chave. Qual é a chave? A fé, pra gente ir. Porque, ó, eu fiquei, prolongando esses 3 dias. Entende? Eu fiquei ali prolongando, mas ela ficou feliz, né, que ela recebeu o milagre e depois ela me mandou um áudio falando, você não tem noção a felicidade que eu estou. Então, e eu fiquei feliz porque de ali cumprir o propósito do Senhor e ali entender, porque eu estava com muita dor e eu não estava entendendo e eu sabia que era algo espiritual, mas eu precisava entender o que o Senhor estava me falando. Então, mais ainda, eu querer entender me doía mais ainda, porque eu falava, eu não estou entendendo. E aí, então, entende? Até pra gente obedecer a voz do Senhor é difícil, porque às vezes você acha que você tá fazendo e não é. E o Senhor tava falando comigo na palavra e eu tava tentando entender e relutando, né? Mas foi tremendo. Então, e hoje, a hora que o Senhor falou, né? Continue desfrutando da vitória dele. Porque quando a gente tá fazendo o propósito dele, a gente está garantindo a vitória, né, da salvação e Ele cuida de tudo que a gente precisa. Então, que o Senhor fale ao seu coração, se você já sabe do seu propósito, né, pega a sua chave, a fé, deixa Jesus te usar, né, e para quem precisa de um milagre, eu vou fazer uma oração agora, porque lembra que o maná do céu para você. Você precisa de um milagre, precisa de uma cura, né, precisa de uma libertação. O Senhor é poderoso para fazer isso agora em você, porque Ele está falando é da chave da vitória. Então, se você precisa de uma vitória, né? Continue desfrutando. E se você ainda não recebeu a vitória, você vai receber agora, nessa tarde, eu creio, no nome de Jesus. Da mesma forma que a minha amiga lá recebeu a vitória, né? O milagre para a filha dela. E assim é o Senhor que quer fazer agora com você, tá bom? Vamos orar? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar e te dizer, Pai, muito obrigada, porque o Senhor ainda continua nos levando, Pai, a viver o teu propósito. E assim, Pai, que a minha oração é que o Senhor continue abrindo meus ouvidos para que eu possa ouvir a sua voz nitidamente, Pai, porque
Quantas pessoas, ó Pai, querem também saber qual é o caminho e às vezes, Pai, o Senhor está falando e a gente não entende. Ah, Pai, eu te louvo porque o Senhor tirou minha dor, o Senhor fez eu ali, Pai, ouvir qual era o propósito de tudo isso, Pai, e eu relutando. Mas agora, Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor visita cada um que assistir esse vídeo, ó Pai. Se há alguém aqui, Pai, que precisa de um milagre, Senhor, que receba o teu milagre agora, Pai. Se há alguém aqui, Senhor, que precisa de uma libertação, Pai, que seja liberto no nome de Jesus. Pai, se há alguém aqui que tem uma enfermidade, Pai, precisa ser curado agora, como eu também estava com dor, Pai. Ela recebeu o milagre, eu também recebi o meu, Pai. Que seja agora curado, Pai. É no teu poder que eu oro e eu já creio, Pai. Há testemunho, Senhor, porque o seu nome será glorificado, Pai. E assim eu já te louvo e te agradeço no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor te abençoe, curte, compartilhe, tá bom? Tchau.